Olá, todos bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e vou me autodescrever. Eu sou a professora Mirela Botino, professora dos anos iniciais aqui no Rio Educa na TV. Tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes. Estou usando uma calça vermelha e uma blusa preta. E agora a gente vai falar sobre o tema da nossa aula de hoje, que é uma daquelas aulas mais curtinhas que nós já tivemos o assunto principal trabalhado aqui. Inclusive, foi pela professora Raquel e falava sobre os marcadores temporais. Mas você lembra o que são marcadores temporais? Então, fica ligado aqui comigo que a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Bom, para a gente começar, eu fui lá no dicionário, na verdade eu usei a fonte online, e busquei os significados das palavras marcadores e temporais. Vamos ver comigo? Marcadores, segundo o dicionário, é uma palavra que já está no plural, né? Vejam aí, marcadores é o plural de marcador. E o significado de marcador é que ou que marca. Já o significado de temporais, que também está no plural, o singular é temporal, significa que passa com o tempo, que opõe-se ao que é o eterno, transitório, passageiro, provisório à existência temporal do homem. Então, a gente pode concluir que se a gente juntar aí marcador e temporal, a gente tem uma expressão que quer nos dizer tempo, uma passagem de tempo. Quando a gente encontrar um marcador temporal dentro de um texto, quer dizer que houve uma passagem de tempo ou em que tempo encontra-se aquele texto, aquela frase ou aquela história. Tá bom, professora, até aqui beleza. Mas pode dar uns exemplos aí desses marcadores temporais? Vamos fazer isso no próximo slide. Bom, fica ligado aí, ó. Só para lembrar que os marcadores temporais indicam o tempo que se passa aquela narrativa. Exemplos: ontem, hoje, amanhã, já, agora, logo, cedo, tarde, nunca, sempre, jamais, em breve, durante, sempre. Esses são alguns, existem muitos outros. Agora vamos acompanhar a conversa aí da Lorena com a Maria Ângeles. A Lorena diz assim, ó: ontem eu encontrei a Dandara no Parque de Madureira. Maria Ângeles diz: eu nunca estive lá. Em breve eu irei conhecer. Tem marcador temporal aí, pessoal? Tem sim. Ontem, nunca e em breve. O ontem dá uma ideia pra gente de passado. O nunca está dizendo no tempo que ela nunca esteve naquele lugar. Então, é um tempo que não existe. E em breve é um futuro próximo, certo? Bom, professora, beleza, agora eu entendi. Mas eu queria dizer uma outra coisa para vocês. Quando a gente fala em marcador temporal e a gente está dizendo aí o tempo em que passa aquela história, a gente precisa concordar também com a ação daquela frase ou daquele texto. Como assim, professora? Bom, o tempo indica o passado, o presente ou o futuro. Com isso, o verbo, né, a ação daquela frase, tem que também estar no tempo que a gente escolhe de acordo com o marcador temporal. Vamos ver isso num próximo slide? Bom, eu trouxe um texto para vocês que é um velho conhecido de vocês, que é o da Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe um trecho dele, na verdade, que está lá no material Rio Educa também. Eu vou ler com vocês e a gente vai identificar esses marcadores, combinado? Fica ligado aí comigo. Era uma vez uma menina que era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da Chapeuzinho Vermelho preparou uma cesta de doces para a vovó que estava doente. A mãe recomendou que a filha tivesse cuidado com o lobo. E lá foi Chapeuzinho Vermelho pela estrada fora cantando. De repente, apareceu um lobo enorme. O lobo perguntou para onde a menina estava indo e ela respondeu que estava indo visitar sua vovó, que mora no interior da floresta. O lobo se despediu e, como ele conhecia muito bem a floresta, ele seguiu numa trilha mais curta e assim chegou primeiro na casa da vovozinha. Em seguida, vestiu a roupa da vovó e enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera da Chapeuzinho Vermelho. Pessoal, tem muito marcador temporal aí. Eu vou mostrar para vocês. E outra coisa que eu quero mostrar que é importante é que um texto, ele precisa ter uma sequência, né? A gente já sabe disso, começo, meio e fim. E muitas vezes, né, nessas divisões, a gente tem ali os marcadores temporais indicando já logo no comecinho pra gente em que tempo se passa essa história. Vamos ver aí de novo? Vamos lá. Era uma vez, indicando um passado em algum momento, um dia qualquer que já aconteceu. De repente, em seguida,
Esses foram alguns dos que eu identifiquei aqui de marcadores temporais. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa divisão que a gente conversou aqui. O início, que a gente chama de introdução, o meio a gente chama de desenvolvimento, é onde a gente traz aí a maior parte dos detalhes da história, o clímax, né? E a finalização, que é a conclusão. Agora, professora, seria possível pegar essa história da Chapeuzinho Vermelho e colocar ela num outro tempo? No presente, no passado, no futuro, a gente pode mudar? Claro, depende do tempo, né? Do marcador temporal que a gente vai utilizar. Vamos ver isso rapidinho? Bom, nesse Fique Ligado aí é o mesmo texto, só que eu coloquei em amarelo foi o que eu substituí, os marcadores que eu modifiquei. Então, lembra que era uma vez? Agora é nesse exato momento. E aí, ó, de verde, eu tive que modificar a ação, o verbo. Era uma vez, né, um passado distante. Aqui, nesse exato momento, é. O verbo também tem que concordar com o marcador temporal. Olha, agora, prepara, está, são coisas que estão acontecendo agora no presente. Então, por isso, o verbo também tem que estar no presente. Ação no presente, marcador temporal no presente. E agora, só para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês um outro slide. Vamos lá. Só para vocês verem como é muito importante a gente concordar o marcador temporal com o verbo, né? Com a ação da nossa história, da nossa frase. Vamos lá para o último parágrafo, a finalização, que diz assim: em seguida vestiu a roupa da vovó e enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera da Chapeuzinho Vermelho. Agora, vamos trocar isso aí, ó. Imediatamente vestirá a roupa da vovó e enfiou-se embaixo das cobertas e ficará à espera da Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá, eu coloquei imediatamente. Imediatamente é um marcador temporal de agora, presente. Então, eu não posso colocar verbos aí no passado. Como imediatamente é agora, o lobo enfiou-se embaixo da coberta vestido de vovozinha. Não podemos, né? Porque o verbo, né, a ação da frase ou da história precisa concordar com o marcador temporal. E aí, será que vocês entenderam como é que ficou, como é que funcionam os marcadores temporais? Vamos lembrar alguns deles. Nunca, sempre, ontem, hoje, cedo, tarde. Lembrando que quando a gente escolhe um desses, a gente precisa concordar com a ação, né, com o verbo da frase. Eu espero que vocês tenham curtido, mas já está na hora de eu ir embora. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!